Olá! É curioso, né? Como ainda hoje tanta gente acha que a língua brasileira de sinais, a Libras, é, sei lá, tipo uma mímica que todo mundo entende. Pois é, quase um código universal para pessoa surda, né? Exato. Ou pior, ainda se ouve por aí o termo surdo-mudo, que, nossa, Sim, é complicado. Mas a realidade da Libras é muito mais rica, muito mais complexa que isso. totalmente. E é isso que a gente vai explorar hoje, né? Os fundamentos da Libras e um pouco além só dos sinais e tentar entender os conceitos mais essenciais por trás dessa língua. Exatamente. A nossa base para essa conversa é um material bem legal, introdutório, o ABC da Libras, da Maria Alice Floriano Franco. E a ideia é justamente essa, desconstruir um pouco essas ideias erradas. Desmistificar mesmo. Libras. E, assim, dar uma base de conhecimento mais sólida para quem quer aprender ou só interagir de um jeito mais informado, mais respeitoso. Perfeito. Então, como eu costumo dizer, ok, vamos desmembrar isso. E vamos começar justamente por aí, por esses mitos que ainda rolam. Qual deles te parece o mais básico pra gente quebrar? Olha, acho que o principal, sem dúvida, é essa confusão com mímica. Sabe? Porque Libras não tem nada a ver com mímica aleatória. Nada a ver. É uma língua de verdade com toda a estrutura que uma língua precisa ter. Gramática. Gramática própria, semântica pragmática, sintaxe, um léxico enorme. É um sistema de comunicação completo, complexo. A modalidade é diferente, claro, é gestual-visual, é a língua natural da comunidade surda aqui no Brasil. E essa ideia de ser universal também cai por terra, né? É igual língua falada. A gente fala português aqui, Uhum. do lado tem espanhol, inglês. Exato. Cada país, cada comunidade surda, na verdade, desenvolveu a sua própria língua de sinais. Elas são vivas, sabe? Orgânicas. E a cultura local influencia muito. Muito. A nossa Libras, por exemplo, ela tem uma origem histórica lá na língua de sinais francesa, a LSF. Mas ela seguiu o caminho dela aqui, né? Se desenvolveu no Brasil. Faz sentido. E outro ponto que também é mito é essa coisa de ser linguagem. Libras não é linguagem, é língua. Ah, importante essa diferença. É crucial. E tem a questão legal também. A Lei 10.436, lá de 2002, foi um marco. Reconheceu a Libras como meio legal de comunicação e expressão. Importantíssimo. Mas, Mas não virou a segunda língua oficial do Brasil. Exatamente. O artigo 13 da Constituição, que diz que o português é o idioma oficial, continua valendo. Libras é reconhecida, o que já garante muitos direitos, mas não é oficial no mesmo patamar do português. essa é a diferença entre reconhecido e oficial. Parece detalhe, mas deve ter impacto prático, né? Em política pública, talvez. Com certeza. Ser reconhecida garante o direito de usar, garante acesso, tipo a presença de intérpretes em vários lugares, mas ser oficial significaria usar em todos os atos do governo representação formal do país, coisa que hoje só o português faz. É uma diferença jurídica e funcional também. Entendi. E sobre os termos? A gente mencionou o surdo-mudo, que infelizmente ainda se escuta. Dói só de pensar no peso que um termo errado pode carregar, né? Nossa, demais. E surdo-mudo não é só errado, é pejorativo mesmo. Porque veja bem, a surdez é uma questão da audição. Ela não impede o aparelho fonador de funcionar. Claro, muitas pessoas surdas podem desenvolver a fala, se quiserem, se tiverem acompanhamento fonoaudiológico adequado. Então, o termo surdo-mudo só perpetua uma visão antiga, capacitista, desinformada. E tem a escolha entre usar surdo ou deficiente auditivo. Eu percebo que tem uma preferência clara na comunidade, né? Tem, e é super significativa essa preferência. Deficiente auditivo é um termo mais clínico, sabe? Foca naquilo que é visto de fora como uma falta, um déficit. É um termo mais médico. Vem de fora da comunidade. Isso. Já surdo, muitas vezes escrito com S maiúsculo, é o termo que a própria comunidade abraçou, reivindicou. Ele carrega história, luta, identidade cultural, reconhecimento linguístico, social. Não é sobre ter uma deficiência para consertar.
É sobre pertencer a uma comunidade com uma língua e uma cultura próprias. Faz todo sentido. A forma como a gente nomeia as coisas molda como a gente as vê. Falamos que Libras é uma língua completa. O que isso quer dizer na prática, além da gramática que você mencionou? Quer dizer que ela consegue expressar qualquer coisa. Qualquer conceito, do mais concreto ao mais abstrato, igualzinho a qualquer outra língua. E como toda língua viva, ela respira, ela muda, ela tem variações. Ah, tipo sotaque. Tipo sotaque, sim, mas mais que isso. O regionalismo é um exemplo ótimo. Assim como o português que a gente fala aqui pode ser diferente do falado, sei lá, no Nordeste, com palavras e jeitos diferentes. Aham, a Libras também tem isso. Exatamente. O material que a gente está usando dá até um exemplo concreto. O sinal para a faculdade. É um em São Paulo, outro no Rio de Janeiro. Que legal. Mostra como a língua está viva, conectada com o lugar. Totalmente. E as variações não são só geográficas, tá? Podem vir de fatores culturais de um grupo específico, da idade das pessoas que sinalizam, das condições sociais. A língua está sempre se mexendo. E ela tem seus recursos próprios, claro. Um deles é a datilologia. Que é o alfabeto manual, certo. Para que serve exatamente? Não é o jeito principal de se comunicar, né? Não, de jeito nenhum. A comunicação principal é pelos sinais mesmo, que representam ideias, conceitos. A datilologia é usada, assim, pontualmente, para soletrar o nome próprio, de pessoa, de lugar, ou uma palavra muito técnica que ainda não tem um sinal conhecido, ou quando precisa especificar algo que veio direto do português. É um recurso auxiliar. Importante, mas auxiliar. Entendi. E tem também o tal do português sinalizado. O material bate na tecla, isso não é Libras. Sim, e é fundamental não confundir. O português sinalizado é basicamente pegar os sinais da Libras e usar eles seguindo a ordem e estrutura gramatical do português falado ou escrito. Ah, como se fosse uma tradução palavra por palavra, mas com sinais. Mais ou menos isso. Pode até ser uma ferramenta para ajudar um ouvinte a aprender Libras, uma ponte. Mas não é a língua natural dos surdos, não tem a estrutura espacial, visual própria da Libras. É outra coisa. Confundiram um erro bem comum, infelizmente. Captado. E isso me leva para outra dupla de conceitos: bimodalismo e bilinguismo. Qual a diferença aí? Certo. Bimodalismo seria tentar usar as duas modalidades ao mesmo tempo. Falar português e sinalizar Libras junto. Falar e sinalizar simultaneamente. Fala, nem os sinais ficam muito claros, sabe? Já o bilinguismo, quando a gente fala da educação de surdos, é a abordagem que hoje é mais defendida. É pensar Libras como a primeira língua, a L1. A língua materna da criança surda. Exato. A língua natural para ela se desenvolver cognitivamente, para acessar o conhecimento, para construir a identidade dela. E aí o português, principalmente o escrito, entra como segunda língua, a L2, que é fundamental também, claro, para interagir com a sociedade maior, que é o ouvinte. Essa ideia do bilinguismo parece chave para entender a visão atual que valoriza Libras. E isso conecta direto com a história, né? Olhar para trás para como a surdez e a educação de surdos foram tratadas. Uma história com altos e baixos, pelo que li. Com certeza. Muitas sombras, infelizmente. A visão da sociedade sobre a surdez variou demais ao longo do tempo. Sei lá, no Egito Antigo, talvez fossem vistos como protegidos dos deuses, mas ainda assim ficavam isolados. E em outros lugares era pior ainda. Bem pior. Na Grécia Antiga, na China Antiga, muitas vezes crianças surdas eram mortas, vistas como incapazes, ou até castigo divino. Por muito, muito tempo, o que dominou foi a exclusão. Ligavam a surdez à falta de fala, e daí concluíam que a pessoa não podia aprender, não tinha direitos, era vista como um problema, né? Para ser gerenciado ou só ignorado. Mas aí começaram a surgir pessoas que tentaram fazer diferente, mesmo que os métodos hoje pareçam estranhos. Lá pelo século XVI, os tais mestres dos surdos. Sim, figuras importantes, pioneiras, como Pedro Ponce de Leão na Espanha e depois o Juan Pablo Bonet. Mas o foco deles ainda era muito na oralização, em fazer o surdo falar. Muitas vezes por motivos práticos, tipo garantir que um nobre surdo pudesse herdar bens. Ah, tinha essa questão. Tinha.
O Bonnet até publicou um livro importante que incluía um alfabeto manual, mas o objetivo final ainda era a fala, com apoio visual. E aí vem o Abade de Lepé, na França, que parece ter tido uma visão bem diferente. Totalmente diferente. O abade Charles Michel de Lepé é um nome fundamental. Ele defendia que a língua de sinais era o caminho natural para o surdo. Ele fundou a primeira escola pública para surdos, lá em Paris, e a comunicação lá dentro era em língua de sinais. Ele via a língua de sinais não como um problema, mas como a solução para a educação. Que visão avançada para a época. Muito. Só que, ao mesmo tempo, na Alemanha, tinha o Samuel Heinecke, que era o oposto, defensor ferrenho do oralismo. Achava que usar sinais atrapalhava aprender a falar. Ironicamente, ele mesmo usava alguns sinais como ferramenta, mas a filosofia era oralista. Esse conflito de ideias, né? Sinais versus oralização, e teve um momento que isso culminou de forma bem ruim, certo? O tal Congresso de Milão. Pois é. O Congresso de Milão, em 1880, foi um desastre para a educação de surdos. Uma reunião com maioria de educadores ouvintes decidiu que o método oralista puro deveria ser imposto no mundo todo. Imposto. Imposto. As línguas de sinais foram proibidas nas escolas, consideradas inferiores. Isso começou um período terrível de quase 100 anos, que a gente chama de Império Oralista. O prejuízo educacional, cultural, para a comunidade surda foi gigantesco. Foi uma tentativa clara de apagar a língua e a identidade surda. Nossa, é muito triste pensar nisso. Nas gerações afetadas. Como é que essa situação começou a mudar? A virada começou a acontecer mais para frente, lá pelos anos 60. Muito por causa do trabalho de um linguista americano, William Stockel. Ele trabalhava na Universidade Gallaudet, que é uma universidade para surdos. E ele começou a olhar para a língua de sinais americana, a ASL, com outros olhos. Olhos de linguista. Exato. E ele provou cientificamente que a ASL não era um monte de gestos solto. Era uma língua de verdade, complexa, com gramática, com sintaxe própria. O trabalho dele foi revolucionário. Mudou a forma como a academia via as línguas de sinais e deu base científica para a luta pelo reconhecimento delas. E teve também o Congresso Mundial de Surdos em Paris, em 1971, que foi outro marco importante nesse renascimento, nessa valorização. Quer dizer, o Stockel deu a prova científica daquilo que a comunidade surda já sabia, já vivia na pele. E aqui no Brasil, como foi essa história? Teve alguma figura importante no começo? Teve sim. A figura-chave aqui foi o Édouard Rouet. Ele era um professor surdo francês e veio para o Brasil em 1856, a convite do Dom Pedro II. Ah, interessante. E no ano seguinte, 1857, ele fundou no Rio de Janeiro o Imperial Instituto de Surdos Mudos, que hoje é o INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos. O INES se tornou um lugar central para a comunidade surda brasileira. Não só para a educação formal, mas para a formação da Libras, para a difusão da cultura surda. E dessa convivência, imagino, em lugares como o INES, associações de surdos, encontros, que nasce o que a gente chama de cultura surda, né? Exatamente. Não é só a língua que une. A cultura surda é todo um conjunto de valores, de hábitos, de comportamentos, de produções artísticas, jeitos de socializar, que nascem da experiência compartilhada de ser surdo num mundo que é, na maioria, ouvinte. Isso cria um senso de identidade muito forte, de pertencimento a um grupo, a um povo, como muitos surdos se referem. E tem aquele elemento cultural que eu acho lindo, o sinal de batismo. Ah, sim. É muito legal. É um sinal pessoal único, que cada pessoa ganha dentro da comunidade. Geralmente é outro surdo que dá esse sinal, baseado em alguma característica física ou de personalidade da pessoa. É um símbolo forte de identidade, de reconhecimento dentro do grupo. Essa perspectiva cultural forte é o oposto da visão só clínica da surdez, né? O material fala dessas duas concepções, certo? Fala. E é uma diferença fundamental para entender como as coisas são vistas hoje. De um lado, tem a concepção clínico-terapêutica. É a visão médica mais tradicional. Que vê a surdez como doença. Basicamente, como uma deficiência auditiva, um déficit que precisa ser corrigido ou, pelo menos, compensado. O foco é tentar normalizar a pessoa surda.
deixar ela o mais perto possível do ouvinte padrão. Aí entra aparelho auditivo, implante coclear, terapia para aprender a falar, leitura labial. Nessa visão, o surdo é um paciente. E qual é a outra visão, a alternativa? É a concepção socioantropológica. É a visão que a comunidade surda defende e muitos pesquisadores também. Ela não ignora a questão biológica da audição, claro, mas entende a surdez como uma diferença humana, cultural, linguística. O foco muda. Totalmente. O foco sai da correção e vai para a identidade surda, para a valorização da cultura surda, para o reconhecimento da Libras como língua natural completa. Nessa visão, o surdo não é paciente, é um indivíduo que pertence a uma minoria linguística cultural. É um aluno que precisa de uma educação que respeite quem ele é, a língua dele. É mudar o paradigma, sair da busca pela normalidade igual para todo mundo e ir para a valorização da diversidade. Para dar um contexto rápido da parte clínica, o material cita os graus de perda auditiva. Só para a gente ter uma ideia. Sim, é bom saber. A perda é medida em decibel, dB. Pode ser leve, até uns 40 decibel. Moderada, entre 40 e 70 decibel. Severa, de 70 a 90 decibel. E profunda, acima de 90 decibel. Tem um exame, o audiograma, que mostra isso em detalhe. E os aparelhos auditivos ajudam sempre. É o profunda. E as causas da surdez são muitas, né? Pode ser genético, pela idade, por infecção, tipo meningite, otite, ou rubéola na gravidez, até trauma. Ok. Voltando para a educação, então. Com essa visão socioantropológica, o caminho parece ser o ensino bilíngue. Com certeza, o ensino bilíngue com libras como L1 e português escrito como L2 é o que se considera ideal hoje, para garantir que a criança surda se desenvolva plenamente, cognitivamente, que tenha acesso a todo o currículo da escola, que forme sua identidade e, ao mesmo tempo, tenha ferramenta para interagir com a sociedade ouvinte. Mas colocar isso em prática no Brasil ainda é um desafio gigante, pelo que eu entendi. Gigante. Falta professor bilíngue bem formado, que domine Libras de verdade e saiba as metodologias certas. A formação ainda é um gargalo. As leis existem, são boas, mas na hora de aplicar lá na ponta, na sala de aula, muitas vezes a coisa não acontece como deveria. Falta estrutura, falta preparo. Falta estrutura, falta preparo, falta conscientização da sociedade em geral. É preciso entender que inclusão não é só colocar um intérprete ali na sala. Isso é direito básico. O material até fala isso, né? A presença de intérprete na sala não é inclusão, é direito. Forte. É forte e é verdade. Inclusão de verdade é acolher, é incentivar a interação entre o aluno surdo e os colegas ouvintes, é adaptar o jeito de ensinar, o ambiente para ser mais visual, mais acessível, é valorizar Libras e a cultura surda na escola inteira. Falando em desenvolvimento, tem a questão de como a linguagem é adquirida na infância. Qual a diferença entre adquirir uma língua e estudar uma língua? Ótima pergunta. A aquisição é aquele processo mais natural, mágico quase, que acontece na primeira infância. A criança não está lá estudando regra gramatical. Ela está imersa na língua, absorvendo tudo pela interação, pelo contato, pelo input que ela recebe. No caso da Libras, o input é visual. E o estudo formal? O estudo formal vem depois. É quando a gente aprende conscientemente as regras, a gramática. Tipo quando a gente aprende inglês na escola, sabe? É um processo diferente. E para a criança surda, como acontece essa aquisição natural? Se ela for exposta a Libras desde cedinho, o processo é muito parecido com o da criança ouvinte aprendendo a falar. Pode ter uma fase inicial mais quieta, só observando, depois pode aparecer o que chamam de balbucio manual, que é tipo um treino dos movimentos das mãos. Ah, que interessante! Aí vem os primeiros sinais, talvez meio simplificados ainda, depois ela começa a juntar 2 sinais, depois mais, o vocabulário vai crescendo, as frases ficam mais complexas e igualzinho. Mas o ponto crucial é, só acontece se tiver input, se tiver gente sinalizando com ela para ela de forma consistente e rica. E aí entra uma questão super delicada. A maioria das crianças surdas nasce em famílias de pais ouvintes. E esses pais geralmente não sabem Libras. O impacto disso deve ser enorme. Ou por medo, por falta de informação, não busca Libras. A criança fica privada de ter uma primeira língua naquela fase mais importante da vida. O período crítico para a aquisição. Exato.
Isso causa atrasos linguísticos sérios, que afetam o desenvolvimento cognitivo, social, emocional. Aprender uma língua mais tarde é sempre mais difícil. O resultado nunca é o mesmo. Mas e o cenário oposto? Se a família abraça a situação? Aí tudo muda. Se a família aceita a surdez, busca informação, se esforça para aprender Libras e se comunicar com a criança, o desenvolvimento linguístico dela pode ser tão bom quanto de uma criança surda que é filha de pais surdos. Que bom saber disso. E tem um meio termo também, né? A família aceita, mas não aprende Libras. A criança acaba aprendendo na escola ou com outros surdos, mas a comunicação dentro de casa fica super limitada. E isso também traz desafios. O material tem 2 frases muito marcantes sobre isso. Quais? Uma é: a aquisição de língua começa quando a família do surdo aceita ele. E a outra: a Libras é todo o caminho que o surdo precisa. Mostra como a aceitação da família é o ponto de partida para tudo. É uma responsabilidade imensa para essas famílias, né? Que também precisam de muito apoio, imagino. E a escola? Qual o papel dela nisso tudo? A escola é fundamental. Primeiro, ela precisa tentar entender de onde vem aquele aluno surdo. Ele já tem uma L1, como é a família dele, como eles lidam com a surdez, com a Libras. Tem que ter essa conversa com a família. E, além disso, a escola tem que ajudar a apoiar a construção da identidade desse aluno. O material fala que existem diferentes identidades surdas. Não é uma coisa só, então. De jeito nenhum. A identidade é algo que a gente constrói, né? Na relação com os outros, com a sociedade. O material descreve algumas possibilidades, que na verdade são um espectro de experiências. Tem a identidade surda mesmo, da pessoa que se aceita como surda, que tem a Libras como L1, que tem orgulho da cultura, participa da comunidade, das lutas. Geralmente está ligada a ter tido acesso à língua no tempo certo, ter tido o apoio da família, da escola. E que outras identidades podem surgir nesse espectro? Bom, pode ter a identidade híbrida. Pessoas que talvez nasceram ouvintes e ficaram surdas depois, sabe? Ou que vivem muito entre o mundo ouvinte e o mundo surdo. A língua oral e a de sinais convivem ali e às vezes com alguma tensão. Tem a identidade de transição, que é comum em surdos filhos de ouvintes que só foram ter contato com a Libras e com a comunidade mais tarde. Eles estão nesse processo de se descobrir, de se integrar, pode ter conflito. Tem também a identidade flutuante, pessoas que podem até usar Libras, mas talvez tenham vergonha da surdez, prefiram se ver como ouvintes ou rejeitem um pouco a cultura surda. E, infelizmente, tem a identidade inconformada. São pessoas que não se sentem nem ouvintes porque não conseguem ser plenamente, nem surdas porque rejeitam essa identidade. Fica um sentimento de não pertencer a lugar nenhum, muita frustração. Geralmente isso vem de falta de apoio, ou de experiências ruins, tipo ter sido forçado a oralizar. Caramba, é realmente um leque bem amplo de experiências, de jornadas de vida. Isso tudo só reforça como as leis são importantes, né? Para reconhecer a Libras, garantir direitos, inclusive o direito ao intérprete. Exatamente. As leis são ferramentas essenciais nessa luta toda por reconhecimento e acesso. É bom sempre lembrar dos marcos. A Lei da Acessibilidade, lá de 2000, a Lei da Libras mesmo, 10436, de 2002, o Decreto 5626, de 2005, que regulamentou a lei, falando de Libras na escola, a formação de professor, de instrutor, acesso à educação bilíngue, e, claro, a Lei 12.319, de 2010, que regulamentou a profissão do tradutor e intérprete de Libras, o TILS. E qual a diferença na prática entre o tradutor e o intérprete de Libras? Às vezes a gente usa como sinônimo, mas não é, né? Não é. O tradutor geralmente lida com texto. Pode ser um texto escrito em português, que ele vai traduzir para um vídeo em Libras, ou ao contrário. Ele tem mais tempo para pesquisar, para revisar. O intérprete trabalha ali ao vivo, fazendo a ponte entre a língua falada, o português, e a língua de sinais, a Libras, ou até entre duas línguas de sinais diferentes. Pode ser ao mesmo tempo que a pessoa fala ou sinaliza, simultânea, ou logo depois, consecutiva. Exige uma agilidade mental enorme, conhecimento profundo das duas línguas e das duas culturas. E o intérprete educacional, especificamente dentro da sala de aula? A gente já falou que ele não é o professor,
Mas qual o papel exato e que cuidados precisa ter? A função principal é essa: mediar a comunicação. Passar o que o professor fala para Libras, para o aluno surdo, e passar o que o aluno sinaliza para o português oral, para o professor e para os colegas ouvintes entenderem. É fundamental que ele não vire o professor do conteúdo. A responsabilidade de ensinar é do professor da disciplina. A autoridade na sala é do professor. Exato, inclusive para chamar a atenção se precisar. E para o trabalho do intérprete funcionar bem, o ideal é que ele participe do planejamento das aulas, que ele possa ver o material antes para se preparar para os termos técnicos, por exemplo, e que respeitem os limites dele, né? Precisa de pausa, descanso. Interpretar cansa muito, mentalmente e até fisicamente. E por ser uma profissão regulamentada, o TILOS tem um código de ética, né? Tem alguns pontos-chave ali. Ser fiel ao sentido na mensagem original, não ficar inventando nem omitindo. Ser imparcial, não colocar a própria opinião no meio. Manter o sigilo do que ouve ou ver ali. Saber os próprios limites. Se não dominam o assunto, tem que dizer. E ter uma postura adequada, discreta, roupa discreta para não virar o centro das atenções. Uau! Quanta informação importante e quanta coisa para a gente pensar. Conseguimos passar por muitos pontos essenciais a partir do ABC da Libras. Sim, bastante coisa. Desde desconstruir aqueles mitos lá do começo, entender a Libras como língua rica e complexa, ver como a história pesou e ainda pesa na percepção da surdez. Falamos da importância enorme da família, da escola, para a criança adquirir a língua, construir a identidade. Exato. E os avanços nas leis, que reconhecem a língua, e agora a profissão do intérprete. E fica muito claro que não adianta só aprender uns sinais soltos, né? Entender todo esse contexto, a cultura, a história, as identidades, os desafios que a comunidade enfrenta é tão ou mais importante. É esse conhecimento que permite uma interação que seja realmente respeitosa, consciente, que ajude na inclusão de verdade, não só para cumprir tabela. Perfeito. O respeito vem do conhecimento, né? De tentar entender a perspectiva do outro. Para a gente fechar, queria deixar uma provocação no ar para quem está ouvindo a gente. Falamos muito sobre como é vital a criança surda ser exposta a Libras desde cedo, principalmente as que nascem em famílias ouvintes. E falamos dos desafios que essas famílias enfrentam. Mas pensando para além da família da escola formal, que outras coisas a sociedade, todos nós, poderíamos fazer para criar mais chances dessas crianças terem contato natural com a Libras desde pequenininhas? Como que a gente pode, coletivamente, semear mais inputs visuais, mais Libras nos espaços públicos, na mídia, nos serviços, para que essa língua realmente floresça e chegue a todo mundo que precisa dela? Fica aí a reflexão.